sou um cara abençoado, falando sério agora, sem brincadeira, é, atendendo a solicitação do reverendo Ronaldo Gomes Sattler, um grande homem, um grande amigo, irmão de fé mesmo, e, e ele quer me fazer algumas perguntas a respeito de um amigo dele, também colega, Reverendo Jairo reverendo Borges. Jairo Borges, Você conhece a fundo? que foi pastor em Passos por mais de 40 anos Fez um trabalho e bonito lá. fez um trabalho muito bonito. A igreja era uma igreja pequena, hoje ela vai de um quarteirão ao outro, imensa igreja Fora e as tal. congregações, as outras igrejas, Não né? contando as outras igrejas mães, como eu não me lembro agora. Coimbra, Tem Bela Vista, várias, tem várias, são tem várias igrejas. várias. E da região também, né? Né, e na região também. Ele foi um plantador de igrejas, um pastor Dedicado. dedicado, um pastor que pregava o evangelho como de fato deve ser pregado, um evangelho sem firula, sem discursos bonitos, mas conciso, direto, ao pé da letra das palavras sagradas que estão registradas no grande livro, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Ele viveu para isso e morreu praticamente trabalhando. O Toninho, ele foi professor, né? Independentemente disso, é uma coisa que jamais, se ele estivesse aqui, me puxaria a orelha, é dizer que ele nunca recebeu da igreja. Todo o dinheiro que ele recebia da igreja ele devolvia, porque ele vivia da sua profissão também Um professor. de catedrático do ensino. Psicologia. Eu nem digo que seja professor, porque ele era o máximo. Tanto que de poucas as pessoas que eu conheço na minha vida já de 76 anos, ele foi condecorado em vida. Existe em Passos uma praça com o nome dele. Em frente à igreja. Como reverendo, como pastor. Né? Então, falar de um homem desse é muito difícil, porque foi um homem de Deus, um homem que viveu para Deus. E a dona E, Célia, que era a tal. esposa dele? Não... E ele era muito alto e ele tinha uma esposa baixinha, mas que ela era mais alta que ele, porque era o esteio dele. Era uma pessoa muito consagrada e Organista. que além de ter como se diz assim, meu Deus, fugiu agora a O palavra, ministério de... o Ministério da Música, era também uma professora exímia de escola dominical. Ela era um ativa na SAF. esteio da SAF, que hoje, infelizmente, os pastores estão acabando com a SAF. Né? Eu posso dizer isso porque eu fui secretário presbiterial e sinodal Trabalho feminino. do trabalho feminino e eu lutei tremendamente para manter e restaurar SAFs que foram fechadas, porque os pastores não querem ter SAF, porque SAF dá trabalho. Toninho, você jovem, você passou a sua mocidade na igreja? Como é que é ou não? Sempre na igreja. Você foi dinâmico na UMP ou não? Participou da UMP? Não participei tanto da MP pelo seguinte, porque eu morei numa cidade muito pequena, chamada-se Rifaina, próximo aqui no norte do estado de São Paulo, próximo a Franca, e eu fiquei lá até 18 anos. E nessa cidade, a pessoa que me criou, pai do reverendo Jairo, construiu uma igreja, e essa igreja tinha dificuldade para receber pastores, porque a cidade mais próxima que tinha pastor era Franca.
E ele que fazia todo o trabalho, ele dava aula de escola dominical, ele pregava, e então não existia a sociedade de moços e nem de jovens e infantil, nada, era o tipo, era uma congregação. É. E tem uma história triste porque ele mudou-se para São Paulo e as pessoas que ficaram tomando conta dessa igreja abandonaram e uma pessoa mudou para dentro dessa igreja, assumiu, e, entrou com um pedido de uso capião, ganhou e hoje não sei se existe igreja evangélica em Rifaina, porque eu não Tem. mais fui lá Ô, e tudo Toninho, mais. ele era farmacêutico? Ele era farmacêutico prático. Ele foi enfermeiro de um grande médico, Dr. Luiz Leite Lopes, que tem, inclusive, foi tão famoso em Ribeirão Preto, uma cidade grande, próxima à Franca, que o aeroporto, por ele ter sido piloto também, o aeroporto leva o nome dele. E meu pai foi enfermeiro dele por 15 anos. Aí ele aprendeu muito e E ele fez também faculdade de odontologia, isso em 1930. Ele tinha o diploma dessa faculdade e tal, e foi um ilustre que hoje é abandonado ou desconhecido na cidade de Rifaina, porque quando ele esteve lá não existia nada, ele era tudo. Ele era médico, ele era parteiro, ele era farmacêutico, ele era dentista, porque não existia nada disso. como que chamava o nome dele mesmo? É João de Oliveira Borges, João de Oliveira Borges. E que é o pai do reverendo Borges, do que é reverendo o Jairo, pai do reverendo Jairo Borges. Jairo Borges. E depois ele ficou viúvo e casou-se com Não, ele não ficou viúvo. Houve um como desencontro. dizer assim, houve uma separação quando ele morava Em Ribeirão em Preto. Ribeirão Preto, por falta de respeito da sua esposa, que eu não sei explicar uma palavra que não seja assim tão chula, mas o traiu e separou e ele veio a isso a mais ou menos lá no ano de 1930 por aí. E depois ele veio a se casar com uma menina que ele conheceu na cidade de Aguaí quando menina, e ele tentou casar com ela, como a família era dinamarquesa e ele de cor preta, de pele preta, não aceitou em hipótese alguma. E aí ele saiu para vir para Ribeirão, de Ribeirão ele veio para o Alto Porã, e numa dessas idas a Aguaí para ver a mãe, ele encontrou ela, foi até um caso, não sei dizer assim, Providencial. providencial, porque ele esteve lá no dia que ela ficou viúva. E logo após o enterro ela o procurou e eles conversaram e se casaram 6 meses depois. E desse casamento vieram 7 filhos, que hoje estão todos homens formados, temos médicos, temos Advogados, advogados, professores. O nome professores. deles você sabe de cor, né? Que são Sei. Ordair Beatriz Sorense Borges é a mais velha, Julieta Sorense Borges é a segunda, Miriam Cristina Sorense Borges a terceira, Carlos Antônio Borges, Sadraque Sorense Borges, o Abednego Sorense Borges e
Mesaque Sorense Borges. Eu acho que eu falei todos. Acho que eles- Agora, e como que você entrou nessa família? Eu entrei nessa família da seguinte forma. Ele estava em São Paulo na época, na rua São Luís, isso em 1940 e 41, e ele tinha uma sócia, e apareceu no jornal que quem quisesse uma criança que fosse buscar, que a mãe não tinha como cuidar. E a sócia dele foi e me encontrou. Eu estava lá meio doente, meio abandonado, porque a mãe tinha que sair para trabalhar e eu ficava sozinho, tal, não sei o que. Ela pegou e levou a criança para morar. Eles tinham uma pensão na Avenida São Luís, em São Paulo. Aí eu chorava muito, porque criança normalmente chora, e doente chora mais ainda. Aí a filha dessa sócia dele exigiu que me devolvesse. Leve essa criança de volta porque eu trabalho e eu preciso dormir. Eu não posso, essa criança chora demais e tal. Aí o senhor João Borges disse, não, coloca o berço dele lá no meu quarto que eu vou cuidar. E ele passou a cuidar de mim com 1 ano de idade. E ele solteiro. E ele veio se casar e eu tinha 9 anos. Aí depois de mim é que veio essa turma toda que eu falei aí. E eu fiquei na companhia dele até 18 anos. Depois de 18 anos eu saí e fui cuidar da minha vida. Então você foi um filho, usando uma expressão que é conhecida, adotivo, né? Adotado, num certo sentido. Eu fui um filho criado, vamos dizer assim. Eu não digo adotado porque ele não me adotou. Uhum. Eu acho que o certo, isso eu tenho uma certa um certo desconforto a respeito disso, porque eu acho que não custava nada ele ter me registrado no nome dele. Não porque ele fosse deixar alguma coisa, a herança e tal, que a herança que ele deixou era muito pequena, mas deixou alguma coisa, mas não, ele deixou o nome que estava no registro, porque eu fui registrado somente na minha certidão de nascimento, só tem o nome da minha mãe. Antônio Carlos de Oliveira. E ela se chamava Olíria Maria de Oliveira. Ô Toninho, você me falou que ele não gostava que você chamasse ele de pai, né? Não, eu chamei de pai e ele me repreendeu. Não me chame de pai porque eu não sou seu pai. Me chame de tio. Aí então, daí pra frente, eu passei a chamá-lo de tio, porque ele era muito enérgico, não muito certo? enérgico e tal, gostava muito de bater, esse negócio todo. Então eu passei a chamar ele de tio. E fiquei na companhia dele até 18 anos, porque ele não me deixou sair de casa antes disso. Mas a minha saída não por rebeldia, mas sim pelo problema de ele já estar em uma idade avançada. E ter com contraído 7 filhos. os 7 filhos. Comigo 8, ele 9, a esposa 10 e só ele trabalhava. Ô Toninho, esses filhos nasceram onde? Todos eles nasceram em Rifaina. Puxa, eu não sabia. E por que a Aguaí? Aguaí porque papai veio de Águas da Prata para Aguaí em 1900. Ele mudou para Aguaí. Então, por esse motivo que Aguaí ficou na família. O pai dele morava em Aguaí? Não, onde o pai dele morava eu não sei, porque eu não sei nem o nome do pai dele. Né? A mãe dele, sim, era a avó Ambrosina, não sei o que, Borges, eu não me recordo. Agora, eu cheguei a conhecer. Agora, voltando lá, o reverendo Jairo Borges, ele foi do primeiro casamento dele, né? Você me explicou. Sim, ele no primeiro casamento ele teve 2 filhos. Ele teve uma filha, que era mais velha, a Julieta, e o Jairo, que era o segundo, né? Mas com essa traição e a mãe sumindo e tal, a Julieta ficou na companhia dele e o Jairo também ficou na companhia dele, mas foi praticamente adotado por uma família em Ribeirão Preto, muito rica de Ribeirão Preto, que assumiu
todo o estudo dele, bancou o estudo dele. Você sabe o nome dessa família, não? Olha, eu vou... Chutar. Não é chutar. Eu vou falar pelo que eu lembro de alguma conversa muito esporádica que houve. Isso eu era garoto, mas eu gravei. Era a família Deloyago. Uma família que tinha, se não me engano, uma fábrica de móveis, e eram crentes e bancaram todo o estudo. É da igreja presbiteriana? Ou não? Sim, a igreja presbiteriana. Tanto que mandaram ele para o seminário de Campinas, e ele se formou no seminário de Campinas, mas ele mesmo nunca comentou comigo nada a respeito dessa família e simplesmente, como o pai era ele e o pai, eu não sei qual era a relação que existia entre eles, né, de pai e filho, eu não sei porque eu não era nem nascido nessa época. Mas aí a família de crentes adotaram praticamente o reverendo Jairo e pagaram tudo, bancaram tudo, o seminário até ele se formar. Apesar de muitas vezes nós termos conversado, ele nunca tocou nesse assunto, e eu também nunca tive coragem de perguntar. Então, a única coisa que eu posso falar a respeito da vida do Jairo é essa, e tive muito pouco contato com ele. Se eu tive 5 contatos com ele, ou 6 foram muitos. E eu sempre... Aí eu fiquei na companhia do seu João Borges até 18 anos, porque eu quis sair com 16, não por rebeldia, mas sim pelo problema da carência da família, por ser 10 pessoas, e 10 pessoas para comer e um só trabalhando, que era ele, já com uma idade avançadíssima, né? 60, quase 70 anos e aquele negócio todo. Então eu tentei sair com 16 anos, ele mandou a polícia me pegar e trazer de volta para casa, não deixou que eu viajasse. Aí eu fiquei até 18 anos, mas eu completei 18 anos numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava em São Paulo sozinho, com a cara e coragem, e fui tocar minha vida. E o que eu pude ajudar, eu ajudei de lá. Depois ele mudou-se para São Paulo antes de morrer, e eu também dei uma certa pequena ajuda, mas aí já tem um irmão dele que morava em São Paulo, e que deu uma mão também, pegou 2 filhas, levou para morar junto, pôs na escola, aquele negócio todo. Ô Toninho, a gente conversando, no dia do sepultamento do reverendo Jairo,